Vou usar o modo solo do Tray para criar um dashboard para uma barbearia em poucos minutos. Eu sou o André Rodri e nesse canal eu te ensino a fazer aplicações, micro-SaaS e automações com inteligência artificial sem que você precise saber programar. Então agora eu já estou aqui no Tray e aí eu estou aqui dentro da minha pasta e o que eu vou fazer, se você já tem o modo solo aí, você vai vir aqui em cima e vai clicar nesse botão e ele vai passar para o modo solo. Eu já enviei um prompt lá para o ChatGPT para ele criar um dashboard de análise de dados de uma barbearia e quantos clientes estão agendados. E eu disse que eu quero na cor azul e preto e que seja feito em Next.js, que é a linguagem de programação JavaScript. Eu também disse que precisa ter um menu lateral e um botão de sair e embaixo um local para a gente colocar a foto de usuário. Então, ele me deu aqui esse prompt. Eu vou vir aqui nessa janela, vou colar aqui o prompt que o ChatGPT fez para mim. Então ele deixou com alguns detalhes e o modo solo ele vai criar uma documentação. Se você ainda não viu como funciona esse modo solo, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando as primeiras impressões do modo solo do Tray, que é a atualização 2.0 que eles trouxeram. Então eu vou deixar aqui no card, no final do vídeo e na descrição para que você possa ir lá ver como que funciona e aí você pode fazer esse passo a passo aqui se você já tiver o acesso ao modo solo. Então eu vou vir aqui, eu vou enviar, e aqui ele já está analisando o prompt. Vou analisar o projeto atual, verificar se preciso criar uma estrutura inicial. Então ele já percebe que ele precisa criar uma documentação e uma estrutura para que depois ele possa implementar. O usuário mencionou o Next.js, mas meu sistema suporta apenas React. Então aqui a gente já tem um ponto que por enquanto ele suporta apenas React e Vue.js. Então nessa beta aqui do modo solo, então ele tem essa limitação na linguagem que ele consegue fazer aqui. Então ele criou aqui já a documentação, dashboard de barbearia, visão geral do produto, dashboard moderno para gestão de barbearia desenvolvido em React, oferecendo uma interface intuitiva para acompanhamento de agendamentos, métricas de negócio, configurações do estabelecimento. Aqui são as funcionalidades que ele colocou, acesso direto ao sistema, que eu não vou colocar por enquanto nenhum tipo de autenticação, nenhum login. Então ele já deve mostrar diretamente no dashboard, mas como isso daqui é só uma demonstração para a gente ver como funciona, depois a gente faz toda essa parte de back-end. Aqui ele fez o nome da página, nome do módulo, então o dashboard principal. Aqui a descrição das funcionalidades que ele vai implementar. Visualizar a distribuição de horários, mostrar serviços agendados, visualizar grade de horários, apresentar análise. E aqui o processo principal. Então, tá vendo que ele faz tipo um mapa mental aqui com o passo a passo. Então, o dashboard principal, aí tem os agendamentos, relatórios, configurações e o logout. Aí aqui ele coloca como que ele vai fazer o design, estilo de design, cores primárias, a cor secundária, estilo dos botões, da fonte, do layout, do ícone, visão geral do design. Então aqui ele fala o menu lateral, como que vai ser a cor, a área principal. Isso aqui eu não dei muitos detalhes de como eu queria, então ele inventou isso daqui, mas se eu colocar mais detalhes de como eu quero, exatamente como eu quero, essa documentação fica muito mais a nossa cara, o que a gente quer construir. Então depois que ele fez isso daqui, ele fala para mim o que ele criou, um documento completo de dashboard. O projeto foi estruturado com as funcionalidades definidas, dashboard moderno, menu lateral para agendamentos, área de avatar, métricas, a estrutura, a implementação em React, componentes, layout responsivo em CSS, arquitetura preparada para integração com back-end. Então, aqui embaixo, ele vai ter um botão para começar a construir. Então, depois que ele faz toda essa documentação, a gente pode pedir para ele começar a implementar. Então, eu vou clicar aqui e vamos ver o que acontece. Agora eu vou iniciar o projeto React e implementar o dashboard da barbearia, seguindo os requisitos detalhados. Então, agora ele vai configurar a estrutura. Ele já está aqui configurando. Ó, instalou o PNPM. Ele está instalando tudo que é necessário para o projeto. Ó, ele aqui teve um erro. Provavelmente ele vai tentar consertar sozinho. Ó, ele começou a escrever aqui o código. Se você ver aqui do lado direito,
já tem um monte de coisa que ele colocou aqui. Aqui ele fez o index, agora ele está passando para essa mock data. Ó, é impressionante, ele está criando aqui pessoas fictícias no agendamento e está colocando aqui todas as informações das pessoas que agendaram. Ó, aqui, ó, Pedro Santo, ele põe o telefone, põe um e-mail fictício aqui. Então é incrível esse modo solo, eu tô achando realmente incrível. Então ele continua construindo aqui. Aqui em cima tem o terminal, aqui a gente vai poder ver um preview sem precisar ir lá no navegador. Então a gente vai conseguir ver o que ele está construindo, já ter uma prévia. E aqui a gente volta na documentação. Então aqui a gente está no editor. Tudo isso aqui ele está fazendo com o Claude Sonnet, o 4, que é o melhor, na minha opinião, e na opinião de muita gente também. Ele continua escrevendo aqui, ele não para, e não preciso ficar fazendo nada, porque tem o outro modo, que é o modo construção, que ele fica me perguntando, né, se eu quero fazer tal coisa, aí eu tenho que ir lá e aceitar. Aqui no modo solo, ele faz realmente sozinho, ele descobre os erros, ele vai decidindo o que precisa ser feito, e ele não me pergunta nada, ele simplesmente vai construindo. Por isso que é importante que a gente entenda também um pouco do que está acontecendo aqui, para que ele não faça alguma coisa que não tenha segurança, alguma coisa que a gente não queira. Então é legal que a gente tenha um pouco de conhecimento, mesmo que não seja um grande conhecimento em código, mas procurar entender o que ele está construindo aqui. Então, igual eu falei no vídeo anterior, que eu apresentei o modo solo, que dá para construir um agente de ensino, onde você pode perguntar para ele o que está acontecendo no código e aí ele te explica. Então você consegue estudar o código e entender a estrutura. Então é interessante que você consiga entender a estrutura para que você não fique surpreso com esse monte de coisa que está aqui. Então, pelo menos saber mais ou menos o que está acontecendo é interessante para o seu crescimento também. Então eu recomendo que você crie depois esse agente. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo de como criar, como colocar as regras nele e como definir o que ele vai responder. Então a gente pode fazer isso para esse agente, a gente pode criar ele do jeito que a gente quiser, com as regras que a gente quiser. Então ele continua fazendo aqui, eu vou dar uma pausa e aí quando ele terminar e tiver alguma coisa para mostrar pra gente, eu volto aqui pra gente ver como que ficou. Bom, voltei aqui, ele tinha encontrado um erro e ele mesmo consertou, ele mesmo percebeu o erro e agora ele me jogou aqui para a página do dashboard e olha que coisa mais linda que ele criou aqui e sem eu precisar ficar falando muita coisa para ele do que eu queria, ele simplesmente criou aqui, ó. Ele colocou até uma foto de um cara aqui que eu não faço ideia de onde ele encontrou essa foto, acho que ele pegou no Google. Ó, tem um botão para sair. Ó, aqui tem os agendamentos de hoje. Então, eu coloco o nome, corte mais barba, 9 horas. Aqui tem o preço agendado, aqui em andamento. Então, aqui outro agendamento. Serviços mais agendados, aí então ele colocou corte mais barba. Então, é esse aqui, barba. Aqui, corte masculino. Ele fez esse gráfico aqui. Aqui, clientes hoje, 4. Então, ele colocou aqui, que são esses 4 aqui. Aqui o faturamento, ele juntou os valores, serviços realizados e a taxa de ocupação. Próximo agendamento, ele mostra aqui a pessoa. Ficou bonito, tá? Isso aqui, ó, eu tô visualizando nessa aba Browser, dentro do próprio Tray. Não precisei ir lá no localhost, lá no navegador. Se eu vir aqui em agendamentos, ó, tá funcionando. Aí aqui, novo agendamento, não tá funcionando, porque eu não pedi isso, né, para poder criar. Mas ele colocou aqui fotos de pessoas que ele deve ter pego lá no Google. Então ele colocou aqui, colocou a data. Ó, dá para buscar também o serviço. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Ó, João. Aí coloca aqui, Pedro. Ó, tá funcionando a barra de pesquisa aqui. Aí aqui os relatórios, ó, essa semana, esse mês.
Dá para exportar o relatório. Aí aqui, performance por horário. Configurações, ó, dados da barbearia, horários, dá para colocar horário de funcionamento, serviços aqui, aí dá para excluir os serviços que a gente quer ou adicionar algum. Deixa eu ver, esse aqui, lavar cabelo. Vou colocar esse daqui, preço, sei lá, 30. Vou colocar aqui o tempo, 60 minutos, adicionar. Ó, ele colocou aqui. Ele colocou lavar cabelo, ó, R$ 30, 60 minutos. Ele adicionou, dá para adicionar aqui, então tá funcionando e bem completo. Realmente isso aqui tem um potencial enorme. Ele fez esse dashboard aqui com poucas informações, eu praticamente não falei muita coisa do que eu queria. Eu peguei lá do ChatGPT e coloquei um prompt simples. Aí, do prompt simples que eu coloquei, o ChatGPT fez para mim um pouquinho mais detalhado e o modo solo ele fez aquela documentação totalmente detalhada com um monte de coisas que ele criou. Então, se a gente não tem ideias, ele dá ideias para a gente também e cria. Aqui do lado, ele fala as funcionalidades que foram implementadas, fala sobre o design, sobre o dashboard. Então, ele faz uma documentação de tudo que ele criou. Então, o que a gente precisava fazer, por exemplo, no cursor ou em outras IDEs, era que essa documentação a gente precisava dar um jeito de criar ela a gente mesmo, ou indo lá no ChatGPT ou no Cloud e detalhando bastante o que a gente queria para que ele criasse uma documentação, para que ou a gente colocasse regras no próprio cursor para que ele fizesse isso, mas aqui no Tray, no modo solo, ele já faz isso de forma nativa. Então ele já tem isso implementado, já é uma regra nativa dele fazer esse tipo de documentação e você vê a facilidade que você consegue criar o seu primeiro microsas, ou seu MVP, e testar se isso daqui funciona com o seu público. Então, é uma ferramenta incrível. E nos próximos vídeos eu vou trazer ideias de microsas, vou mostrar a construção, como que a gente pode conectar com o back-end, como a gente pode colocar um banco de dados aqui para que essas funcionalidades de agendamento elas funcionem. Dessa forma, eu acredito que é muito melhor do que usar ferramentas como o Lovable ou como o Replit, porque aqui a gente tem total controle do código, de tudo que a gente precisa fazer, então eu não acho que seja necessário a gente utilizar alguma dessas outras plataformas de navegador como o Lovable, porque aqui a gente já consegue fazer algo bonito, algo interessante, e aqui podemos também modificar, pedir para ele para modificar e tudo com aquele preço de $3 no primeiro mês e $10 no restante dos meses. Então com certeza o custo-benefício dessa ferramenta Tray é melhor do que qualquer outras no momento. Não sou puxa-saco de nenhuma ferramenta. Aqui estiver funcionando melhor, é a que eu vou estar usando e indicando para vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Isso aqui não explode a nossa cabeça, né? De tanta coisa que a gente pode criar com inteligência artificial. E em pouco tempo a gente consegue ter um MVP, a gente consegue vender para os nossos clientes, já ganhar dinheiro com isso. E a gente levou aqui poucos minutos para conseguir criar essa dashboard. Então, com certeza, trabalhar com a inteligência artificial a nosso favor é algo que vai estar crescendo ao longo dos anos, nos próximos anos. E aqui no canal você vai aprender a como utilizar isso a seu favor, a como ganhar dinheiro com isso. Então eu peço que você se inscreva, que você ative o sino, para que você não perca essas outras aulas que eu vou trazer e vou preparar aqui com muito carinho para que a gente possa aproveitar bastante dessa inteligência artificial.